Galera, vamos começar aí, beleza? Hoje nosso assunto é o magnetismo, né? Nós vamos falar com a parte de magnetismo, é a nossa parte de hoje. Beleza, o que nós temos aí de assunto a ser estudado? O que nós vamos estudar hoje dentro do magnetismo? Objetos do conhecimento, polos de um ímã, campo magnético de um ímã, funcionamento das bússolas, campo magnético terrestre, força magnética, movimento de cargas no interior de um campo magnético uniforme, campos cruzados, composição do movimento em um campo magnético uniforme. E aí, tudo tranquilo? Todo mundo me ouvindo bem? Tudo legal? Beleza? Sim. Então vamos continuar aí, né? Pessoal, o pessoal ainda tá chegando, né? Mas vamos nessa. Vamos ver aí o que nós temos aí, né? Lógico, para começar aí, nós temos o Sol, tá vendo? O Sol e lá a Terra ao fundo com seu campo magnético, né? Você já deve ter escutado algo sobre campo magnético, né? A ideia é sobre campo magnético terrestre. Então, o campo magnético é o que nos protege, viu, gente? É o que vai nos proteger aí de várias situações do nosso cotidiano aí, os raios catóticos e tudo, né? Então, primeira coisa que nós vamos ver, e naturalmente existe o campo magnético, vai ser aonde? Nos ímãs, né? Então vamos lá. Ímã, magnetismo e fenômenos magnéticos. Interessante que todo ímã, gente, vocês podem, de qualquer formato que ele seja, todo ímã, ele vai ter o polo norte e o polo sul. Tá aí a historiazinha, né? Magnetismo é a nomenclatura utilizada quando estudamos os fenômenos e propriedades associadas aos funcionamentos dos ímãs. Então, lá, ó, magnetismo é a nomenclatura utilizada para o estudo e fenômenos propriedades associadas ao funcionamento de um ímã. Na verdade, o magnetismo, um ímã é uma magnetita, né? Que são compostos de dióxido de ferro, tá aí. Esses são os ímãs naturais, né? E os ímãs naturais. Beleza, gente? Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo? Sim. Então, hoje nós vamos estudar a ideia de ímã, magnetismo e fenômenos magnéticos. Então, como começou a história? Tá, o que nós não podemos diferenciar, o que não podemos esquecer? Que nós vamos ter aí os ímãs, né? Os ímãs nós vamos ter sempre o polo norte e o polo sul, né? É uma coisa interessante, gente, quando se fala de polo norte e polo sul, né? Esses polos jamais se dividem, tá? Então nós temos aí a primeira coisinha, hoje é bem teórica, muito mais teórica do que conta. A ideia de atração e repulsão. Quem nunca brincou com imã, né? Percebe isso claramente. Então, para ocorrer a atração, é necessário que, para ocorrer a atração, vai ser necessário que polos de nomes diferentes, tá? Então veja aí, ó, para ocorrer a atração, o que eu vou necessitar? O que eu vou precisar? Polos de nomes diferentes, tá bom? Então aí, ó, polo sul e o polo norte. Então, polos de nomes diferentes. Para ocorrer a repulsão, vou precisar de quê? De polos de mesmo nome. Então não esqueça isso, né? Atração, polos de nomes diferentes, repulsão, polos, né, de nomes iguais, né?
polos de nomes iguais. É por isso que ocorre aquela situação, quando você pega um ímã, eles se juntam, mas quando você inverte, eles afastam. Por quê? Quando eles se juntam, foi uma força de atração. Isso quer dizer que eu estava falando de dois polos de ímãs diferentes. Quando eu virei, o polo é o mesmo nome, então ocorre o quê? Repulsão. Então não esqueça, tá, galerinha? Para não esquecer isso. Polos de nomes diferentes, atração. Polos de nomes iguais, repulsão. Beleza? Então, é uma das propriedades, essa aí. Outra propriedade que é muito comum é a inseparabilidade, né, dos polos magnéticos. A inseparabilidade dos polos magnéticos. É o que eu comentei. O que é a inseparabilidade dos polos magnéticos? A inseparabilidade dos polos magnéticos é o seguinte: o polo norte e o polo sul nunca se divide, gente. O polo norte e o polo sul nunca se divide. Isso quer dizer assim quanto o ímã é quebrado, então eu quebro o ímã. Assim quanto um ímã é quebrado em duas partes, em vez do polo norte e o sul ser separados, criam dois ímãs, cada um com seu polo norte e o seu polo quê? Seu polo sul. Isso quer dizer o quê, professor? Que eu não consigo, eu jamais vou dividir esses polos, tá? Jamais é dividido os polos. Polos jamais são divididos ou separados, tá? Então, quebrei um ímã. Ao quebrar um ímã, eu vou ter outro ímã menor, certo? Vou ter outro ímã menor, mas continuando com o polo norte e o polo quê? Sul. Continuando com o polo norte e o polo sul desses ímãs. Beleza? Então, olha o que nós vimos. Polos de mesmo nome, repulsão. Polo de nomes diferente, atração. E jamais o polo norte se separa do polo sul. Jamais o polo norte se separa do polo sul. Certo? E aí, nós vamos chegar aí na ideia de campo magnético de um ímã. O campo magnético de um ímã. Deixa eu apagar isso aqui. Olha aí. É engraçado e é interessante você dar uma olhada nessa figura. Vocês estão percebendo que se eu riscar aqui, ó, eu vou mostrar, centralizar isso para vocês. Olha aí, ó. Se você observar essas imagens aqui, ó, deixa eu desenhar aqui com pretinho. Vocês estão vendo que estão criando linhas, ó, e essas linhas basicamente são assim. Ó, aqui, ó, claramente que percebe que ela faz isso, né? Claramente percebe essas linhas assim, ó, em volta da onde? Em volta de um ímã. Então, ao jogar uma limária de ferro aí, eu percebo essas linhas que nós vamos chamar isso de campo magnético, né? Nós já estudamos o campo gravitacional, que cria a força-peso, né? Ou a aceleração da gravidade. E agora nós vamos estudamos o campo elétrico também, que cria uma força elétrica. E agora vamos estudar o campo magnético de um ímã, que é essa região aí, hein, galera? Então, o campo magnético de um ímã é bem essa ideia aí. Vamos ver na próxima página aí, comportamento, né, das linhas. É aí que começa. Nessa figura do lado, deixa eu reduzir para vocês. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aí. Olha lá, ó. O campo magnético de um ímã formado pela barra evidencia uma região próxima ao ímã interagir com outros materiais ferromagnéticos.
que eu tenho que saber disso aqui, gente? Que o Polo Sul, ele, vou pôr de vermelho, o Polo Sul aproxima e o Polo Norte o que? Afasta. Então, ó, o Polo Sul aproxima e o Polo Norte o que? Afasta, certo? Nosso Polo Sul aproxima e o Polo Norte afasta. Você percebe que as linhas de campo magnético são linhas fechadas, ó. Ele vai e volta. Então lá no interior é do norte para o sul. No exterior no interior contrário, desculpe. No interior é do sul para o norte. Deixa eu colocar de outra cor. É do sul para o norte. E no exterior do norte para o sul, certo? Então essas linhas, elas são o que? As linhas de campo magnético ou linhas de indução magnética. E deixa aqui fica claro uma coisa, ó. Sai do Polo Norte e chega no Polo Sul. Isso aonde? No exterior. No exterior de um ímã, sai do Polo Norte e chega no Polo Sul. No interior de um ímã, eles vão de onde? Do Polo Sul para o Polo Norte. Beleza? Então, fica claro que esse campo, aquela figura lá, que nós estávamos vendo na primeira parte, mostra essas linhas aqui, ó, galerinha. Só pra gente, eu vou aumentar aqui. É essa linha aqui, ó, estão vendo? Essas linhas aqui, ó, em volta da Terra, isso é um campo magnético. Deixa eu desenhar aqui para vocês, mostrando, vermelho, são essas linhas aqui, ó. Isso é o que? O nosso campo magnético. Essas linhas aí é o nosso campo magnético. Beleza? Vamos lá. É aqui que nós estamos. Então, o que é interessante que não podemos perder isso aí. O que é a ideia de que, ó, gente, quando se fala, né? Do vetor campo magnético. É aí que é a ideia. Vetor campo magnético. O que é o nosso vetor campo magnético? O vetor campo magnético, ele vai estar junto com as linhas magnéticas, tá? Ele vai estar junto com as linhas magnéticas. E o vetor campo magnético, ele sempre vai ter a direção, né? Ele sempre vai estar de que forma? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Olha lá. É importante notar que cada ponto determina uma linha de campo magnético ou indução magnética. O vetor é tangente a essas linhas. Tangente formando 90 graus, tá? Sempre 90 graus. Da direção e do sentido daquele ponto. Então, o vetor campo magnético, ele é tangente, né? Sempre tangente a as linhas de campo, sempre formando 90 graus. E aí tá aí o vetor campo magnético. Que é interessante, do polo norte afasta e do polo sul aproxima, tá? Do polo norte afasta e do polo sul, o que, gente? Aproxima. Esse é o nosso vetor campo magnético. Olha aí, interessante. Por isso da força de atração, ó. Olha para vocês verem. Polo norte afasta e polo sul aproxima. Então aqui vai surgir uma força de quê? Polos invertidos. Vai ocorrer o quê, ó? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vai ocorrer uma força de quê? De tração. E aí, norte afasta, eu vou ter o que? Polos iguais, vai ocorrer uma força de quê?
de repulsão. É por isso que fala nomes, né? Mesmo nome, repulsão. Nomes o que? Diferentes, atração. É justamente porque polos invertidos nós vamos ter uma atração. Polos iguais nós vamos ter o que? Uma o que, gente? Repulsão. Beleza? Tô tranquilo, né? É bem tranquilo mesmo essa parte aqui. Nós estamos vendo aí o norte, o campo magnético ou o polo norte afasta e o polo sul o que? Aproxima. Beleza? Vamos continuar aí nossa aula. Então, já vimos o que é um campo magnético. Aí, ó, gente, que interessantíssimo. Mesmo um dos fatores de ganhar uma guerra um dos fatores de você ganhar uma guerra está relacionado à sua localização, né? A sua localização. Aí nós temos a bússola, que é bem interessante essa história da bússola, né? Na verdade, a bússola ela tem a sensibilidade de perceber as linhas de campo magnético, né? Igual o pombo-correio. O pombo-correio também ele tem essa sensibilidade. Qual o nome? A lagosta, ela também tem essa sensibilidade, né? De perceber o campo magnético. Então aí nós temos a primeira aplicação dos fenômenos magnéticos, que foi a bússola, né? Ela sempre aponta o polo norte. Bem interessante. É algo bem interessante. Por que isso? Justamente por causa da situação do campo magnético terrestre, né? A situação toda se dá devido ao campo magnético terrestre. Então, o nosso campo magnético terrestre, na verdade, a Terra nada mais, nada menos, é um grande ímã, né? Ela é um grande ímã, sendo esse grande ímã de que forma? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha lá o que nós temos e fique atento a isso, galera. Fique atento a essas situações. Quer ver? Por exemplo, nós temos aqui, ó, nesse grande ímã, no grande ímã nosso, nós temos o polo. Detalhe, agora fique atento. Nós vamos ter o polo norte geográfico e o polo sul geográfico, certo? Então, dentro da Terra, nós temos o polo norte e o polo sul. É por isso que nós chamamos polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Detalhe, o polo norte geográfico vai ser quem? Vai ser o polo sul magnético. E o polo sul geográfico vai ser quem? O polo norte magnético. Por que se percebe isso? Quem nunca lembra, sempre eu lembro, quando eu dou esse assunto, eu lembro daquela propaganda da Coca-Cola, não fazendo mexante. O da Coca-Cola, que era o seguinte: um ursinho que sentava lá no polo. Qual polo que ele tá? Urso polar, ele tá em qual polo, gente? Ele vai estar em qual polo? Urso polar. Sempre no polo norte geográfico. Outra pergunta que eu sempre faço, que é interessante: urso polar come pinguim? O que vocês acham? Urso polar come pinguim? Não, o urso polar não come pinguim. Por quê? O urso polar está no polo norte geográfico e o pinguim está no polo sul geográfico. Então os dois não se encontram. Então é por isso que um não come o outro, tá? O urso polar não come o pinguim, justamente porque
o habitar são diferentes. O urso polar está no polo norte geográfico, que é o polo sul magnético, e o pinguim está no polo sul geográfico, que nada mais é o polo norte magnético. Mas por que, professor, o senhor acabou de falar de urso polar, da propaganda da Coca-Cola? Lembra que aparecia uma imagem, na hora que eles estavam olhando para o céu à noite, aparecia uma imagem que fazia o símbolo da Coca-Cola, mas aquilo se chama aurora boreal. Não esqueça disso também. A aurora boreal vai ocorrer em qual polo? No polo norte geográfico. Por quê? Porque lá é o polo sul magnético. E aí, no polo sul magnético, as partículas vão ser atraídas, né? As partículas catóticas, né? Os raios catóticos vão ser atraídos. Então, as partículas vão entrar pelo sul magnético, que nada mais, nada menos é o nosso polo qual? Nosso polo norte geográfico. Então, a aurora boreal ocorre somente no polo norte geográfico, porque lá se localiza o polo sul magnético, que atrai as partículas, né? Que vão atrair as partículas. É bem interessante essa ideia aí, né? Bem interessante mesmo. Então, olha lá, o campo magnético terrestre. Gente, esse campo magnético é o que nos protege das radiações, né? Os raios. É por isso que fala assim, não tome banho de sol depois do meio-dia, porque as radiações são altíssimas, né? A incidência de radiação é altíssima. Isso pode provocar o câncer de pele. E aí tem aí a sequência, né? A localização. Ao localizar por meio de bússola, está relacionado ao campo magnético terrestre. Então a bússola ela vai ter esse sentido aí, essa ideia, ó. A bússola, ele sempre vai tá fazendo essa relação aí, ó, né? Sempre apontando aí para quem, né? Nós temos aí o polo sul magnético, que é o polo norte geográfico, né? Sempre vai estar apontando para o polo norte geográfico, que nada mais, nada menos é o sul, o que, gente? Magnético. Essa é a nossa bússolazinha aí, bem tranquila, né? Bem legal essa ideia, né? Que você pode ser a ideia de bússola, né? Gente, costumam dizer, não é o azulzinho, né? O azulzinho, seu polo sul magnético, e o vermelhinho, seu polo norte magnético. Costumam dizer isso, mas não, o vermelhinho sempre isso, mas não precisa decorar isso não, né? É lembrar que a bússola aponta para o norte geográfico, porque lá está o sul magnético e o sul magnético aproxima, certo? E aí, gente, nós temos aí os campos magnéticos uniformes, que é bem interessante também. Quando se fala uniforme, não é o da Terra, porque o da Terra nosso é variável. É o campo magnético uniforme, eles são linhas paralelas. Se eu vou dar uma olhada aí, é uniforme justamente porque são paralelos. Então, quando nós formos estudar alguns cálculos, nós vamos basicamente usar os campos, né, magnéticos uniformes. Então, ele tem aí a força, né? Ele gira, é por isso que ele fica centralizado. Lá no centro da Terra, ele sempre tem esse sentido, porque lá é o mais próximo de seu uniforme. Então ele vai estar... É aí que começa a ideia, né, gente? De motores eletromagnéticos, ele surge através desses ímãs.
Quem nunca abriu um motorzinho de carro, de carrinho, um motorzinho elétrico, né? Na hora que você tira a parte de dentro, lá dentro tem um ímã. Esse ímã que vai fazer é um campo magnético uniforme que vai criar uma força magnética, né? O campo magnético uniforme vai criar uma força magnética, que é a nossa próxima conta, quer ver? É muito bem, é isso mesmo. Nossa força magnética. Então, nós já sabemos que um afasta e o outro aproxima, não é carga elétrica. Um polo afasta, que é o polo norte, o outro polo aproxima, que é o polo sul, né? Um afasta e o outro aproxima, que é o polo sul. E aí desses polos em diante, nós vamos ter aí o que? O campo magnético. Criou-se o campo magnético. Esse campo magnético vai criar uma força magnética. E aí vem a continha, né? Então, a ideia de força magnética. Nossa, força magnética. A força magnética, no primeiro momento, nós vamos calcular sobre uma carga em movimento. Então, a força magnética só atua quando a carga estiver em movimento no interior de um campo magnético, na sua direção paralela às linhas de indução. Então, se ela estiver na mesma direção, mesmo sentido, não vai surgir essa força magnética. A força magnética só vai existir se uma carga estiver em movimento. Uma carga estando em movimento. E para calcular, é isso aqui, ó, né? Uma carga em movimento para calcular isso. Esse Q, escrever, esse Q é de carga elétrica. Esse V, se a carga está em movimento, esse V é de quem? O movimento é velocidade. Esse B é o nosso campo magnético. Aí todo mundo fica bravo. Eu sei que vocês morrem de medo de ângulo, né? Seno, cosseno do ângulo. Mas não se preocupe. Esse seno é o ângulo entre a velocidade, é o ângulo entre quem? A velocidade e o campo. Certo? A força magnética, né? A carga elétrica, o campo magnético, a velocidade, esse seno desse ângulo é um ângulo entre a velocidade e o campo magnético, certo? Vai ser o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, vai esse θ aí, esse θ está relacionado com esses dois. É o ângulo que relaciona entre o campo magnético e a velocidade. E para calcular a força magnética tem toda essa interação aí, né? É uma carga em movimento. Essa carga em movimento, se está em movimento, tem velocidade. Ela está na presença no interior de um campo, vai criar o que? Uma força magnética. Mas a ideia não é nem muito cálculo, não. A ideia são observações em relação a essa situação, tá? As observações em relação a essa situação.
Deixa eu te mostrar quais vão ser essas observações. O que pode acontecer? Nós vamos ter aí uma regra, como é uma grandeza vetorial, a força magnética é uma grandeza vetorial, nós vamos ter uma regra para calcular isso, né? Então tá aqui, ó. Primeira, vamos fazer uma observação. A força magnética que atua sobre a carga perpendicular ao plano pelos vetores campo magnético e velocidade é a maior, tá? Então é a maior força. Para a gente calcular isso, nós vamos usar uma regra. Regra da mão esquerda. É isso mesmo, gente. É uma regra que você vai usar lá, que é a regra da mão esquerda. Como funciona essa regra, professor? Simples. Deixa eu mostrar o desenho aí para vocês entenderem. Vou mostrar aí o desenho de uma mão, que é a mão esquerda, e vou fazer a mesma situação. A regra da mão esquerda é assim, ó. É isso aqui, ó. Eu estou com a minha mão esquerda aí, né? A regra da mão esquerda, vocês peguem a regra da mão esquerda, e é o que eu desejo para vocês, ó. Faça de força um bom, né, de campo vestibular. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Então, a regrinha é essa. O polegar, né, o nosso polegar aí, o polegar vai nos indicar a força magnética. O dedo indicador, o nosso dedo indicador, ele vai indicador vai indicar o campo magnético. Vou colocar aqui, esse B é de quê? Campo magnético. E o nosso dedo médio, médio, mas professor, ele é o maior de todos, ele é dedo, não é? O médio é entre os dedos, né? Aí a média, o dedo médio vai definir quem? A velocidade. O dedo médio vai definir a velocidade. Então lá, ó, polegar, força, o indicador, campo magnético, e o dedo médio, a nossa velocidade. Então faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. É isso, ó. É essa situação. Gente, com essa situação lá no vestibular, né, você pode aplicar essa regra e vocês vão ver como é que funciona isso. Faça um bom vestibular, essa é a ideia, tá? É a nossa regra da mão, né? Isso é uma regra real, né? É uma regra que ele chama regra da mão, o que? A nossa regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular. É essa situação. A nossa situação é essa. Vocês vão ver como isso vai funcionar, que é interessantíssimo. É o seguinte. Deixa eu voltar aqui uma coisa para a gente não esquecer. O que pode acontecer aí? Então não esqueça. Na hora que aparecer esses símbolos, bolinha com xizinho, né? Esse símbolo, ó. Bolinha com xizinho ou xizinho, isso quer dizer que eu estou entrando no plano do desenho. Isso quer dizer que eu vou estar o quê? Vai estar o quê? Entrando no plano do desenho. Entrando,
seria mostrando aí, ó, na tela. Você está vendo o que aí, ó? Não é um pontinho? Então, tá saindo para mim. Ou melhor, tá saindo aí para vocês. E para mim tá entrando. Então, nós vamos definir essa direção. Quando aparecer pontinho, quer dizer que tá o quê? Saindo do plano do desenho. Não estão vendo aí, ó, minha canetinha só o pontinho? Isso quer dizer que tá o quê? Saindo. Seria uma flecha, na hora que você vê uma flecha, se ela viesse no seu sentido, você ia ver só a pontinha dela. Então estaria saindo. E se você visse ela por costa, você ia ver o xizinho dela. Estaria o quê? Entrando. Então não esqueça dessa situação também. Saindo e o quê? E entrando. Para você ficar craque e entender a regra, é o seguinte. Olha como é interessante. A regra é essa, ó. Revolvinho, isso. Força, campo e velocidade. Ó, para você perceber. O campo está entrando, que é xzinho, né? O campo está entrando na folha. Se eu fosse fazer aí na folha, ó, entrando na folha, não em você, entrando. A velocidade estaria para cá e a força está para onde? Para cima. A força estaria para onde, gente? Para cima. Então essa regra funciona mesmo, né? Ó, velocidade, campo e força. Velocidade, campo e força. Então estaria aí as nossas forças. Sempre formando um ângulo de 90 graus entre todas elas. É por isso da força magnética máxima, né? Mas, professor, e se a carga for negativa? Então, preste bastante atenção nessa história, ó. Se a carga for negativa, para cargas negativas, invertemos o sinal da força magnética. Então, aplica-se a regra, né? Aplica-se a regra, mas, porém, inverte o sinal da força magnética. Você vai inverter o sinal da força magnética. Aí tem algumas informações, né? O acelerador de partículas que usa o campo magnético, né? Está lá na Europa. E aqui as observações que nós precisamos fazer. Essas observações é de extrema importância. Por quê? Porque a partir daí você não vai calcular, você não vai fazer mais continha, você só vai interpretar aí. Então a primeira coisa, movimentos, é aqui que está a ideia, hein? Movimentos de carga no interior de um campo magnético uniforme. Movimentos, né? Movimentos de carga no interior de um campo magnético uniforme. Então, se acontecer o seguinte, se o ângulo entre quem, professor? Entre esse ângulo eu estou falando entre quem? O ângulo entre quem? O campo magnético e a velocidade, certo? Se foi lançado na mesma direção do campo, isso quer dizer que estão sendo lançados na mesma direção do campo. Qual é o valor da força magnética? 0. Olha isso. Olha como ele vai te encher o saco lá. Ele vai te dar vários valores, você vai pensar em fórmula, mas você tem que lembrar, se uma carga é lançada na mesma direção do campo, a força magnética é qual? É 0. Se uma carga é lançada na mesma direção do campo, a força magnética nossa é quanto, gente? 0. Então não esqueça. Ângulo igual a 0 quer dizer o quê? Lançada onde? Na mesma direção. Isso 0 ou 180.
na mesma direção. Quanto vale a força magnética? A nossa força magnética vai também valer quanto? 0. Certo? 180. 180 é o mesmo caso, mesma direção. Então vai estar com a força magnética também vai ser igual a quem? A 0. Gente, 0 e 180 estão na mesma direção. O que muda, porém, é os sentidos o quê? Opostos, né? Se é na mesma direção, a força magnética é quanto? 0. Tudo beleza? Então, vamos nessa. Então lá, ó, lancei na mesma direção, quanto vale a força magnética? 0. Mesma direção. Isso quer dizer que a velocidade e o campo se encontram na mesma direção. A força magnética vai valer 0. Ok? Tudo tranquilo, né? Então vamos nessa. Quanto for 90 graus, professor? Opa, isso é legal. Se ocorreu 90 graus, essa força é conhecida como força magnética máxima. É o maior valor. É a força magnética máxima. Isso quer dizer que é o nosso maior valor, gente. Se é o maior valor, tá? Porque o seno de 90 vale 1. Se o seno de 90 vale 1, é o nosso maior valor. Então eu calculo assim, ó. Força magnética é igual a carga, a velocidade e o campo. E detalhe, o movimento dessa partícula nessa situação é um movimento circular uniforme. Então, a partícula vai entrar e ela vai ficar girando, né? Ela vai ficar girando. Isto é o nosso movimento circular, o quê? Uniforme. Nós temos aí um movimento circular uniforme. Então ele vai ter uma característica de circular. A partícula vai ter uma velocidade. Detalhe, a força vai ser perpendicular. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem. A força vai ser perpendicular, vai formar um ângulo de 90 graus, né? E o campo, aplicando a regrinha, vai ser força, velocidade. Isso quer dizer que este campo vai estar entrando. Força, velocidade e campo. O campo vai estar entrando. Muitas das vezes é isso que eles vão te pedir lá, saber qual é o movimento, né? Nesse caso, o movimento é o quê? O nosso movimento aqui é o movimento circular uniforme. Nosso movimento circular uniforme. Beleza, né? Mais uma coisita de força magnética. E se esse movimento é circular uniforme, aí é o que eu estava mostrando para vocês aí, né? Está girando, entrando o campo, né? Ele vai estar girando. Olha lá, vai girar o campo. Se você aplicar a regrinha aí, campo, força para baixo, campo entrando, velocidade, ó. Tá certinho. E o movimento é qual? Que eu já defini lá para vocês. O movimento é circular o quê? Uniforme. O nosso movimento, ele vai ser circular e uniforme. Se o movimento, pessoal, é circular e uniforme,
o que vai nos acontecer? Ele pode pedir para calcular o raio, né? Ele pode pedir para calcular esse raio. E como é que calcula esse raio aí? Simples, né? Simples, é uma equação, mais uma equação. O raio nosso vai ser calculado assim, ó. Uma força ele iguala uma força na outra, eu não vou provar isso, mas o raio é calculado desse jeito aí. Ela é assim, ó. Lá na cantina da escola que eu estudava, tinha a dona Raimunda, na lanchonete. Aí eu chegava nela e falava assim: Raimunda, me vê um quibe. Raimunda, me vê um quibe. Essa é a formulazinha da dona Raimunda. O R é de quem? De raio. O M de massa. O nosso V de velocidade. Nosso B, nós já sabemos, é o campo magnético. Nosso Q é de carga elétrica. Nosso Q de carga elétrica. Então, o raio, né? Então eu tenho como definir o raio, né? Raio é o que? Raimunda, me vê um quibe. Só que aí, pensa comigo, ele dá uma volta. Se ele dá uma volta, eu também tenho como calcular o tempo disso, o tempo que ocorre um ciclo. E o tempo que ocorre um ciclo é chamado de período, né? O nosso período. Aí, contando a história lá da Dona Raimunda. Dona Raimunda, me vê um quibe. Aí eu pegava o quibe e mordia. Na hora que eu mordia, eu gritava para ela: tem 2 pimentas no meu quibe, né? É a formulazinha do período. T de quê? Período. O M já identificado lá em cima, mas vamos identificar aqui de novo, de massa. O Q de campo magnético. E o Q de carga elétrica. Então eu tenho como calcular esse período, o tempo que ele gasta para dar essa volta. Então lá, ó, eu consigo calcular o raio, que é a volta que ele dá, e o período, o tempo que gasta para dar essa volta, né? Então, o que nós estamos vendo aí claramente? Que quanto à carga lançada em um campo, ela vai ter movimento uniforme quanto lançar na mesma direção, certo? Quanto lançar na mesma direção, ela vai ter um movimento uniforme. Quando lançada perpendicular, ela vai ter uma força máxima, certo? Ela vai ter uma força máxima, só que essa força máxima vai ser um movimento circular uniforme, e dentro desse movimento circular uniforme, eu posso calcular o raio e o período, certo? Eu posso calcular tanto o raio e o nosso período. Quem define o sentido dessa trajetória é a regra da mão esquerda. Como é essa regra? Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Força, campo, velocidade. A regrinha da nossa mão esquerda, beleza? Que vai definir isso. Vamos ver o que nós temos aqui na frente. Ele vê aí as trajetórias, né? Não vou... O efeito Hall, né? Nosso efeito Hall aí é que as trajetórias mudam o sentido. Vou colocar lá para vocês, né? Lá
no AVA, para a gente estar tirando. Amanhã temos tira dúvida. Aí, o espectro de massa, tá? O espectro de massa, ele usa essa situação, né? Ele usa o lançamento, detalhe, no espectro de massa, o campo elétrico acelera e o campo magnético muda a trajetória, né? O campo elétrico acelera e o campo magnético muda a trajetória. E aí tem toda a relação aí. Então, para concluir, o que nós vimos hoje, né? Para concluir, nesse módulo apresentamos os ímãs com detalhamento e suas características de interação com outros ímãs, materiais ferrosos, certo? Então lá, ímãs de mesmo polo, polos de mesmo nome, repulsão, polos de nomes diferentes, atração. Né? Vimos como funciona a bússola. A bússola aponta para quem? O polo norte geográfico. Mas por quê? Porque lá é o sul que magnético e o sul magnético aproxima, certo? E o sul magnético aproxima. E aí vimos as regrinhas aí, né? A primeira regra, a regra da mão esquerda, faça um bom vestibular dentro de um campo. E quando lançado partículas em um campo magnético, ele pode ser movimento uniforme, solenoide ou um movimento circular. Dentro do movimento circular eu posso calcular o raio e o período. Eu posso calcular o nosso raio e o período. Então, foi isso a nossa aula de hoje, né? Foi essa ideia da nossa aula.